Abençoado o Senhor He spoke with me this Todo-Poderoso, past night, falou comigo nesta and noite today has been a passada, very powerful day e because hoje again tem sido today um dia muito poderoso, the Lord porque took His novamente servants hoje o Senhor and levou os seus facing the city servos of Jerusalem, they e de announced the frente glorious para a coming of the cidade de Messiah Jerusalém, eles anunciaram a with gloriosa the Temple vinda do Mount, Messias com o templo the o monte rock do that is the templo, foundation of the earth, a where rocha the que é o Messiah fundamento will da build terra, His onde millennial o temple. Messias vai construir o seu templo And today milenar. again we announce the glorious coming of E the hoje, Messiah. novamente, nós Now, this anunciamos a past night, gloriosa vinda do Messias. the Lord Agora, nesta Almighty noite passada, has o spoken with Senhor me in a very tremendous way Todo-Poderoso the past night, falou the night comigo de yesterday, uma forma muito tremenda na noite and in passada, that a noite de conversation ontem, with e Jehovah, naquela conversa com the Lord Jeová, Almighty o Senhor showed me a very Todo-Poderoso dreadful me conversation mostrou this uma past conversa night, very muito dreadful, temível nesta noite passada, because in muito that temível, conversation, porque naquela the conversa Lord lifted me up o and He showed Senhor me me levantou e Ele me His mostrou mega os prophet, seus mega one of them, profetas, the um other prophet, deles, o outro profeta, finally in the land of Israel finalmente na terra de and in the Israel city of Jerusalem. e na cidade de Now, in this Jerusalém. very dreadful conversation, Agora, nesta muito the Lord showed temível me conversa, He o showed me Senhor me myself, mostrou a mim, Ele mostrou-me and a mim mesmo, e I was on Mount eu Zion, estava no Monte on Mount Sião, Zion, no Monte and I Sião, was wearing e eu an estava orangish vestindo jacket, orangish, uma an orange jaqueta jacket de actually, not cor even orangish, totally alaranjada, orange. não era, na verdade And I era was cor de sitting on Mount laranja, Zion, and I was a e eu little estava bigger, sentado no Monte much Sião, bigger e eu than era um pouco normal. maior, muito maior And do que from o Mount normal, Zion, e do Monte Sião, I was looking at the Temple Mount eu directly estava like this, olhando para o Monte do Templo and I was diretamente a little assim, huger, e eu era um pouco maior, and I did not muito tie my beard maior, at all. e eu They were não flowing down, amarrei a minha barba de and forma nenhuma, ela estava then caída, I was fluindo, huge, e and I então was eu era looking left enorme, at the e land, eu at the estava city of olhando God, para a and looking at esquerda, the Temple na Mount, terra and da looking right, cidade de Deus, and olhando para o looking Monte do slowly Templo, like e this, olhando à and like direita, this, e back olhando lentamente left, assim para o and lado again de volta, center, para a esquerda, and e looking novamente like that. centralizando e olhando assim. And as I did so, E quando eu fiz then the isto, Lord announced então o Senhor anunciou that finally que finalmente we had entered the land. nós tínhamos That entrado na finally terra, His mega que servants had finalmente entered the land. os seus mega servos And the entraram one na that was sitting on terra. Mount Zion E aquele que estava is the one sentado no that calls Monte the cloud Sião of God é Almighty. aquele que chama a nuvem do Deus And so, Todo-Poderoso. a little E bigger than então, normal, um pouco then maior the do que o people normal. of this city, the Então, people of o Israel, povo the people of desta Jerusalem, cidade, o povo de they were on the Israel, o other povo de side, Jerusalém, eles and they were estavam do all outro looking with lado. dread. E eles estavam They todos were olhando looking com terror. at Eles me estavam sitting on olhando Mount para Zion mim, sentado no Monte and Sião, looking at the land, e olhando para a terra, looking left, which is the olhando Mount para a of Olives, esquerda, and que then é o coming to the Monte das center, the Temple Oliveiras, Mount, e então vindo through para the o city of David, centro, and o also Monte looking do right Templo, para a cidade all de the way Davi, towards Mount e Scopus, então and then olhando para a Mount direita, Zion, todo o caminho até where o I Monte was sitting, and Scopus, e então looking at the Monte city Sião, now. onde eu estava And I sentado was olhando there, para a cidade agora. E just eu doing estava lá, one thing, observing the city, supervising the apenas city fazendo with uma my coisa, eyes, observando a and the cidade, people were watching. They were supervisionando full a on the other side. cidade They were com os watching. They meus said, "Look, olhos, he's there. e as pessoas He's there. estavam He has arrived observando in e the land." olhando. Veja, So ele they were está wondering lá, how to está engage lá, with ele him. chegou na terra. E então eu já Very, estava very lá dreadful time conversando, lidando com in this eles. Um land. tempo muito, muito And they temível said, "That is him. nesta He has terra. finally come." E eles So diziam, many este times é they would ele, look, ele then I would finalmente disappear veio. in the cloud. E The cloud would muitas come and vezes cover me, eles white as olhavam, cloud, então eu and again desaparecia na appear a nuvem via, on e eu Mount Zion. desaparecia na And nuvem, then a então whitish cloud would aparecia cover me no again. Monte Then at one Sião. point they would see me Então
a nuvem branca me cobria e eu desaparecia, depois eu aparecia novamente e eles olhavam e diziam, ele está lá, ele está lá. E eles olhavam com temor quando eu estava na terra e em como eu estava interagindo com eles. Então hoje eu fui para o Monte das Oliveiras, do lado sul, de frente para a cidade, e anunciei para eles que Yahweh, que o Senhor Hashem havia me enviado para anunciar para eles que ele está planejando voltar para o monte do templo, e quando eu entrei na terra, então a chuva vai derramar sobre Jerusalém, significando o céu vai abrir, e então eu anunciei para eles que eu vi a nuvem de Deus voltando para o monte do Senhor, a nuvem de Hashem voltando para o monte de Hashem, a nuvem do Senhor Deus e Yahweh voltando para o monte do Senhor, que ele está planejando voltar. Mas neste meio tempo, há tanto que aconteceu, a grande tribulação aconteceu, Zacarias 13, do 7 ao 9 vai acontecer, onde 2/3 serão massacrados, então todos se voltando globalmente contra Israel. Então, eles todos estavam dizendo que Israel vai precisar destes profetas muito. Estes mega profetas, a voz que está falando com vocês para defendê-los. Agora nós ainda estamos compartilhando com os líderes o que está vindo para esta nação, para que o Senhor possa defender esta nação, para que eles possam saber e então o Senhor defender esta nação. Então eu anunciei hoje que Hashem está vindo, o Deus de Israel está voltando para o seu templo, para a sua montanha, e neste meio tempo muito vai acontecer, inclusive a construção do templo da tribulação, então a consagração do lugar santíssimo, a construção do templo do milênio, o templo milenar, o Messias estabelecido no trono, o que você vê em Daniel, capítulo 7, dos versículos 13 a 14, tem que se cumprir o que está escrito em Daniel, capítulo 7, versículos de 13 e 14, tem que se realizar. Então, Daniel 7, 13 e 14, o Senhor diz o seguinte, ele diz, na minha visão à noite, eu vi e eis diante de mim um semelhante ao Filho de Homem, vindo com as nuvens do céu, e ele se aproximou do ancião de dias, esse é Jeová Hashem, meu amigo, ele mesmo. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e poder soberano. Todos os povos e nações e pessoas de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então é isto que eu anunciei. Eu vi Hashem vindo ao seu templo, à sua montanha, e eu vi o Messias de pé dentro do seu templo milenar. E eu vi todo o templo, todo. O templo inteiro, literalmente, todo o monte do templo, Monte Sião, e todo ele estava muito verde, com uma vegetação verde, muito viva, muito verde, e é isso que você vê no livro de Mateus, capítulo 19, quando ele diz o seguinte... Mateus 19, versículo 28, quando o Senhor Hashem diz o seguinte. Mateus 19, 28 diz, Jesus lhes disse, diga, em verdade eu vos digo, na regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, esta é a regeneração que vai acontecer, a renovação de todas as coisas. Isto significa quando o Messias vier. Hoje eu apontei novamente na gravação que nós fizemos hoje, quando eu anunciei a gloriosa vinda do Messias para esta cidade, de pé no Monte das Oliveiras,
eu apontei para eles o ponto da ascensão, de aonde Jesus ascendeu ao céu, a Catedral da Ascensão, que está lá, e eu lembrei a todos que eu já fui globalmente e anunciei globalmente que eu vi que no arrebatamento o Senhor puxa os santos dos 4 cantos da terra e Ele os traz acima daquela catedral, aquele lugar, aquele portal aonde Jesus ascendeu. Ele os puxou para aquele lugar porque é lá onde está o portal, é lá a entrada do céu. E 7 anos mais tarde, então agora quando ele volta, é impressionante porque ele vem através do mesmo portal. É por isso que os dois estavam lá e diziam: homens galileus, por que vocês estão olhando para cima tão ansiosos e desesperados? Acaso vocês não sabem que o mesmo Jesus que foi levado de vocês, ele voltará da mesma forma, significando, ele virá na mesma forma humana glorificado e ele voltará através do mesmo portal. E hoje eu apontei nesta gravação o lugar exato onde ele vai pisar, o lugar exato onde ele vai ficar de frente para o portão oriental de Jerusalém. Então o monte vai abrir, então uma parte vai para o sul, outra parte vai para o norte. E então a glória vai e abre o portão oriental, e então ele vai entrar e vai construir a sua cidade. Ele vai construir a Jerusalém 50 milhas por 50 milhas, quase o mesmo tamanho de Jerusalém como é hoje. Ele vai construir a sua cidade, então ele virá ao monte do templo e vai construir o seu monte milenar, aonde a rocha fundamental está lá, onde Abraão ofereceu Isaac. Depois de construir a cidade e o templo, lembre-se que naquele tempo a terra inteira estará tóxica, o mar estará destruído, totalmente cheirando o mar, animais mortos, o ar tóxico, planetas colidiram, tudo está horrível depois da grande tribulação. Então ele vai trazer a árvore da vida, ele vai trazer a árvore da vida e vai plantá-la aqui, e uma vez que a árvore da vida estiver aqui, ela vai regenerar a terra inteira. Esta é a vegetação verde que eu vi quando finalmente ele vai sair. Ele irá ao vale de Edom e ele vai destruir todos os exércitos que estão tentando lutar e destruir Israel, o povo de Israel. E naquele exército terá Rússia, Irã, China, todos os inimigos de Deus estarão todos lá. Então os olhos deles vão apodrecer dentro do globo ocular, a carne vai apodrecer, os seus olhos serão esmagados com todas as suas armas nucleares, e então o sangue deles vai esguichar sobre ele. Então ele vai remover Israel. Apocalipse 12, versículo 6, quando ele diz que a mulher foi levada para um lugar especial, onde ela vai estar, será cuidada lá pelo Senhor por 1260 dias, que são 3 anos e meio. Apocalipse 12, 6 diz: a mulher fugiu para o deserto, para o lugar preparado para ela por Deus, aonde ela será cuidada por 1260 dias, são 3 anos e meio, na grande tribulação, quando ele quebra o tratado de paz, o anticristo. Então ele vai se exaltar e os israelitas terão que adorá-lo. Ele começa, e quando ele se recusa, ele vai começar a matá-los, e quando eles tentam fugir, eu digo: não vai lá porque eles vão te matar, há uma armadilha lá. Então eu direcionei eles para fugir pelo vale até Petra, e eles se escondem lá por 3 anos e meio. Então o Senhor Jesus vem, coloca o seu pé no Monte das Oliveiras, rasga com o terremoto, então abre a porta oriental, todos aqueles túmulos muçulmanos vão desaparecer pelo terremoto. Então ele vai abrir o caminho e entra agora no Monte do Templo, constrói a cidade 50 milhas por 50 milhas, então depois disso ele constrói o templo milenar e ele coloca a árvore da vida lá. Então tudo ele constrói, instantaneamente ele recria. Então ele sai por fora do portão oriental e os inimigos do vale, ele mata os inimigos de Israel. Então o sangue esguicha sobre eles. Isaías 63 agora, é agora quando ele vai e ele traz o seu povo, ele traz Israel da Jordânia, lembra? Para onde eu os
direcionei. Há um holocausto, um genocídio. Vai para a esquerda, sim. Há um plano para destruir vocês. Então eles entraram à esquerda e puderam entrar em Petra. Depois de ter destruído os inimigos do Vale de Hebron, então, Isaías 63, ele diz: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com as suas vestes tingidas de sangue? Quem é este vestido de esplendor e marchando na grandeza da sua força, no poder da sua vitória? Então Jesus vai responder, quando ele vai buscá-los em Petra, ele responde: sou eu que anuncio a vitória, poderoso para salvar, significando ele veio para salvar Israel. Finalmente ele vem para salvar Israel. Então, uau, eles vão chorar e clamar. Então ele diz no versículo 2: por que as suas vestes estão vermelhas como aquele que pisa o lagar? E ele diz: eu pisei sozinho o lagar, e das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei na minha fúria, e o sangue deles respingou na minha roupa, e eu manchei a minha veste, pois aquele era o dia da vingança, o dia chegou o ano da minha redenção. Então eles perguntam, quando eles se aproximam dele no Jordão, ele diz que ele é o salvador deles, e então ele traz Israel, e quando ele os traz, eles agora entram através da porta oriental, e eles entram na cidade como sua noiva e o adoram lá. Mas lembram que ele vai trazer lá aqueles que receberam Cristo durante a grande tribulação, sobreviveram na tribulação. Eles verão com eles virão com Israel e vão entrar. Mas os iníquos serão removidos pelos anjos da terra e o milênio vai começar. Mas então agora ele vai dar para Israel e aqueles que receberam a Cristo durante a tribulação, aqueles que foram mortos, eles ressuscitam. Então você vê no livro do Apocalipse, capítulo 20, eles são ressuscitados. Em Apocalipse 20, versículos de 4 a 6, ele diz o seguinte: Apocalipse 20, de 4 a 6: e vi tronos onde se assentaram aqueles que foi dado poder para julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não terá poder sobre eles, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. É isto que acontece agora, quando ele põe, na segunda vinda, quando ele põe os seus pés no Monte das Oliveiras. Então o Monte das Oliveiras abre no terremoto, uma parte para o norte, uma parte para o sul, um vale é criado. Então ele entra pelo portão oriental, então com aquela massiva autoridade que ele vem com o terremoto, então ele entra, constrói a cidade, traz a árvore da vida para baixo. É uma grande regeneração. Ele constrói a sua cidade instantaneamente. Ele cria uma cidade 50 milhas por 50 milhas. Depois disso ele sai através da porta oriental, liquida com os inimigos de Israel nos vales de Hebron com as suas armas nucleares. Então o sangue deles espirra nas vestes deles. Então ele vai até o Jordão por volta de 180 quilômetros a pé. Ele vai a pé e ele traz a sua noiva, e eles perguntam: quem é você? Por que sua veste está vermelha? Ele diz: eu pisei os meus inimigos e pisei no lagar como se pisa a uvas no lagar, e o sangue deles esguichou nas minhas vestes, por isso está vermelha. Então ele traz Israel de lá, e então, onde eles estavam escondidos por 1260 dias durante a tribulação, e todos entram pelo portão oriental. É isso que eu vi. O Senhor me fez olhar para o vale de Edom, e então eu vi o vale, eu vi o
templo milenário, o Senhor dentro do templo, e quando eu olhei através do Monte das Oliveiras, então eu vi Israel em um número muito grande, e todo aquele lugar tornou-se verde. Eu preguei esta visão várias vezes a respeito da segunda vinda. Aquela montanha e tudo em Jerusalém tornou-se verde. É isso que ele menciona em Mateus 19, 28, a regeneração de todas as coisas. A renovação de todas as coisas significa a árvore da vida estará aqui, regenerar todas as coisas através da autoridade de Cristo. Então eu vi todos eles deitados naquele campo verde, e aquelas suculentas folhas verdes cobriram todo o monte, e então eles adoraram o Messias. Eles não entraram no templo, eles adoraram no Monte das Oliveiras, todo o caminho aqui até o Monte Sião. Então, depois disso, eles entraram no templo. Então, estes são os eventos que eu estou anunciando para Israel e para esta cidade. O Senhor me comandou para anunciar para eles que isso está vindo, que isso agora está vindo. Que o tempo acabou, que finalmente o rei Hashem, ele mesmo, está voltando para o monte de Hashem, que o Deus de Israel está voltando, e eu estou anunciando para eles que a tribulação está vindo, e que esta nação precisa se preparar para a tribulação. Mas você pode ver os sinais globalmente. As Nações Unidas, onde eles tiraram fora Israel, e eles chamam agora eles no Vale Negro a nação que mata crianças. É inacreditável o que está acontecendo globalmente, e agora está muito claro para todos, que é muito claro que a tribulação está vindo, e durante aquele tempo o Senhor vai purificar, o Senhor vai restaurar Israel e vai acabar com o juízo que começou na Babilônia, e vai acabar com as 70 semanas de Daniel, a última 70ª semana. O Senhor me mostrou nesta noite passada que eu era enorme, e eu estava vestido de laranja, sentado no Monte Sião, e olhando para o monte do templo e para a cidade santa, todo o caminho até o Monte das Oliveiras, olhando muito temível, e as pessoas estavam com medo. A nuvem de Deus vinha me cobrir enquanto eu estava sentado naquela montanha. Em um ponto, eles me viam novamente, então a nuvem vinha me cobrir novamente, depois eles me viam muito enorme deste lado, significando que o relacionamento deste profeta com Israel começou agora. O Senhor está falando sobre essa nação, e o Senhor está falando com eles a respeito do que está vindo nesta terra. Para a igreja é uma mensagem muito importante. Isso diz para a igreja agora que eles precisam se preparar para a vinda do Messias, o arrebatamento, porque o Senhor está dizendo que ele realmente anseia por voltar ao seu povo da aliança, para que eles possam restaurá-los e trazê-los ao seu reino glorioso. Mas lembre-se, em Zacarias 13, do 7 ao 9, diz que 2/3 serão mortos. Então, se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 20, 32 a 38, ele diz: eu os farei passar debaixo da minha vara. Isso significa que haverá uma purificação. 2/3 morrerão, e o último terço ele vai purificá-los como ferro e como ouro. Então eles serão seu povo, e eles o chamarão: tu és o meu Deus, e ele dirá: eu sou o seu povo, eu sou o seu Deus, eu sou o povo da aliança. Então, nesta noite passada, ele já nos mostrou quando ele está voltando para o monte do templo. Isto é agora quando o Messias estabelece o seu trono aqui e estabelece o reino, o templo milenar, e esta é a profecia que nós estamos anunciando para o mundo inteiro, e especialmente para esta nação de Israel, que Hashem está voltando, o Senhor dos exércitos está voltando ao seu templo. Mas entre este tempo e aquele haverá um tremendo sofrimento, e esta nação precisa se preparar, e nós temos que ajudá-los. É para isso que nós estamos aqui. Mas para as nações gentílicas e as nações, o Messias está vindo. Vocês precisam se preparar para o arrebatamento. Ele pode vir a qualquer hora. Esta é a hora do iminente retorno de Cristo. A hora e o dia ninguém sabe. A qualquer momento ele pode levar a igreja, mesmo depois que acabar este telefonema. Então que o Senhor os abençoe. Toda rabá haverim, Shabbat Shalom.